noite para quem vai assistir a reprise dessa live. Então, se você está entrando agora, depois que a live foi encerrada, não tem problema. Você vai conseguir assistir, você vai conseguir ficar sabendo de tudo como todo mundo. A gente vai só dar uns minutinhos para todo mundo conseguir chegar aqui também. Boa noite, Giuseppe. Boa noite, Dona Elaine. Boa noite, Dona Tássia. Galera, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Toda terça-feira às 19h30 eu abro uma live aqui com vocês para a gente conversar sobre corrida. Para quem não me conhece, eu sou a Paty Carbone, eu sou personal trainer, sou formada em educação física, sou proprietária aqui do Sempre Mais Centro de Treinamento Físico, onde eu gravo esses vídeos para vocês. E sou apaixonada por corrida, sou corredora há mais de 10 anos e é por isso que a gente vai bater um papo aqui super legal sobre corrida. Nosso papo de hoje vai ser o que a gente precisa fazer, então vão ser algumas dicas do que a gente precisa fazer para correr mais rápido, então para baixar o nosso pace e para ir mais longe, para aumentar as nossas distâncias sem a gente se machucar. Isso independente se hoje você corre 0 ou se você corre 21 quilômetros, as dicas de hoje servem para todos vocês, tá? E a nossa live ela vai ser dividida em 4 partes aqui basicamente, que é a parte 1, que a gente vai estudar os mecanismos de lesão, que está aqui no quadro pra gente. Aí a parte 2 também está aqui no quadro, ó, processo de evolução, a gente vai falar um pouquinho. E aí 3 ali embaixo, ó, como acelerar esse processo para a gente evoluir. E tem a parte 4, que é a nossa parte de perguntas e respostas. Ali eu vou responder algumas coisas que vocês me perguntaram nas caixinhas ali do Instagram e algumas coisas que eu vi aí que vocês vão me mandando, que eu vejo que vocês vão me mandando durante a live, tá bom? Antes da gente começar, galera, tá frio aí para vocês, igual está frio aqui para mim, porque olha... Hoje foi um dia difícil, hein? Tá difícil até dobrar os dedinhos da mão aqui para escrever. Parece que batemos o dia mais frio do ano hoje. E aí já tem a primeira pergunta que apareceu ali na caixinha pra gente, que era: no frio a gente machuca mais do que nos períodos quentes? E a resposta é sim, e tem uma lógica para isso. Por que no frio a gente acaba se machucando mais do que nos dias quentes? Quando tá muito frio, a gente tem o hábito, é comum a gente ficar com a musculatura contraída. Então a gente tá com frio, a gente quer se manter todo contraído para ver se esquenta. E essa contração ela vai dando aí um cansaço para o nosso músculo. É a mesma coisa se você ficasse fazendo uma isometria ali, segurando um peso com o braço flexionado, e aí você vai começar a perceber seu braço cansar. O frio ele faz isso com a gente. E se você sai correr todo contraído e se mantém assim durante todo o seu treino, você vai terminar com mais dor nos ombros, dor na lombar, porque a hora que você corre todo encolhido, você acaba compensando outras regiões. Então, se eu estou encolhendo aqui toda a minha torácica,
vai acabar compensando aqui na minha lombar também. Uma coisa acaba puxando a outra. Então sim, a chance de você se machucar correndo porque tá frio é muito maior do que no calor, que a gente corre com o corpo mais relaxado. Uma das coisas que a gente pode fazer para minimizar isso é aquecer. O aquecimento ele serve exatamente para isso, para você começar a correr com a musculatura já relaxada e melhorando a sua postura da corrida. Ok? Então a gente já começou a nossa live com a primeira pergunta da nossa caixinha. Então vamos lá, para começar a falar de lesão. Para começar a falar sobre lesão, a gente tem que entender quais são os mecanismos da lesão, né? O que acontece no nosso corpo que pode fazer a gente se machucar. Por que a gente se machuca? E agora eu vou vir aqui para o quadro. A caneta verde ela tá mais clara, mas está escrito aqui balança. E eu tentei desenhar para vocês uma balança, como se fosse um pêndulo ali. Nessa balança a gente tem duas coisas que precisam ser analisadas, que é a nossa capacidade. Olha, vamos tentar não derrubar a lousa também. E a demanda. São coisas que a gente tem que observar. O que é capacidade, o que é demanda? Capacidade são as nossas capacidades físicas. O que nosso corpo consegue oferecer. Demanda é aquilo que o esporte, aquilo que a atividade que a gente está fazendo vai pedir para a gente. Então, o que a gente tem que analisar no mecanismo da lesão? A capacidade, se o que o nosso corpo tem para oferecer atende à demanda, que é aquilo que o nosso esporte, no caso a corrida, está pedindo para a gente. Para vocês terem uma ideia, quais são as capacidades que o nosso corpo tem? O que são capacidades físicas que a gente pode ter hoje aí? Então o F é de força, que é uma capacidade que a gente tem. O R é resistência. O E é de equilíbrio. O C de coordenação. O A é de agilidade, eu vou colocar aqui no mesmo bloco a agilidade. Eu vou colocar também no mesmo bloco a velocidade, apesar de serem coisas diferentes. Vou colocar mobilidade como uma capacidade física que a gente tem. E vou colocar potência, que também é algo que a gente consegue aí treinar. Eu tô ficando fora da câmera ali na hora de escrever, mas não tem importância, eu prefiro que vocês enxerguem a lousa do que a mim, tá bom? Essas são as nossas capacidades físicas, são coisas que a gente consegue treinar no dia a dia para melhorar. Demanda é tudo que a corrida, no nosso caso, ela vai exigir. Então, o que a corrida exige? A corrida exige uma boa resistência, né? Então, eu tenho que ter uma boa resistência para dar conta. Eu tenho que conseguir oferecer resistência para a corrida. A corrida, ela exige mobilidade de tornozelo, ela exige mobilidade de quadril. A corrida, ela vai exigir força de membro inferior, força de core, né? Força de abdômen. Então, eu tenho que ver se o que a corrida está me pedindo, eu consigo ofertar para ela. Porque a lesão, ela acontece exatamente quando a gente não é capaz de equilibrar a capacidade e a demanda. A lesão acontece exatamente nesse desequilíbrio. De que forma esse desequilíbrio ele pode aparecer para a gente? Ele pode aparecer a partir de diferença bilateral. Então, se você observar, o nosso corpo, exceto pela cabeça, né, e até a cabeça, se a gente for ver, ele é igual dos dois lados. Então, eu tenho uma articulação, um braço... Opa, tá invertida a câmera aqui, né? Ó, esse lado é igual a esse. Nas pernas, esse lado é igual a esse.
né? Até o rosto, né, ele tem uma simetria dos dois lados. Então, se a gente tem uma diferença de mobilidade do tornozelo esquerdo para o direito, provavelmente o nosso corpo ele vai começar a criar mecanismos para compensar isso, e essa compensação desse mecanismo que o nosso corpo cria vai nos trazer uma lesão. Se eu tenho uma diferença de força muito grande do lado direito para o lado esquerdo, né, da minha perna, da minha coxa direita para a coxa esquerda, provavelmente meu corpo ele vai começar a procurar mecanismos para compensar essa lesão, e aí ele vai forçar mais outro lado, né? Toda essa descompensação, todo esse desequilíbrio em qualquer uma das capacidades pode te trazer lesão. Se um lado é mais coordenado que o outro, o lado que é menos coordenado tem risco ali de se lesionar mais. Então, as capacidades são todas treináveis e a gente tem que tentar mantê-las em equilíbrio nos dois lados do nosso corpo, direita e esquerda. Sabe aquele papo de jogador de futebol só sabe chutar com a perna direita? Normalmente a perna direita desse cara é mais forte, tem mais mobilidade, então ali já gera um desequilíbrio e aí estranhamente o cara machuca o lado esquerdo. O que aconteceu? Né? Então a gente tem que tentar manter esse equilíbrio. Uma outra coisa que pode acontecer é a gente ter uma baixa na nossa demanda, pedir alguma coisa ali. O esporte que a gente está fazendo ele vai demandar algo, então a corrida ela vai pedir muita força de membro inferior, ela vai pedir força de core, ela vai pedir mobilidade, então a corrida está tendo essa demanda, mas a minha capacidade não consegue entregar aquilo para ela. Então quando a corrida me pede algo para eu evoluir no treino e as minhas capacidades físicas não dão conta de atender, é algo que me faz lesionar também, é algo que vai me trazer algum tipo de machucado com o passar dos treinos. Nem sempre vai ser algo que vai te machucar imediatamente, mas pode ser algo aí que a longo prazo você repetindo aquilo te traga uma lesão. Esse é o mecanismo de uma lesão, quando a gente está com a nossa capacidade, com a nossa balança de demanda e capacidade em desequilíbrio. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, pode ir mandando aqui no chat que eu vou tentando acompanhar enquanto a gente conversa, beleza? E aí, como que eu faço para evoluir, para correr mais rápido, para ir mais longe, sem me machucar, sem causar um desequilíbrio dessa balança? E aí eu entro na segunda parte do nosso papo, que é o processo de evolução do nosso treino. Você tem que respeitar, para você não se machucar, o processo de evolução do seu treino. Eu sei que correr é uma delícia. Eu sou apaixonada por corrida, gente. Eu, por mim, correria todos os dias. Eu, por mim, correria maratona. Mas eu sei que não funciona assim, não é tão fácil para o nosso corpo. Você começou a correr agora. Então imagina que você é iniciante, você se apaixonou pela corrida, logo você pensa assim, eu quero ser um maratonista. E aí você já se inscreve para uma prova de maratona em dezembro. A gente está em julho, você se inscreve para uma prova em dezembro. Olha, talvez você consiga completar essa prova, mas será que seu corpo ele vai conseguir, dentro das capacidades que ele tem, atender a demanda da corrida? Então tem uma grande chance de você se machucar. E uma das formas de você correr mais rápido, uma das formas de você ir mais longe é você respeitar o processo. Qual que é o processo? Se hoje você se encontra no quilômetro 0 da corrida, que está 0K, né, se você está no sofá pensando em sair correr, não adianta você direto sair da sua casa e falar assim, vou correr 42. Ou, não precisa muito longe, vou correr 3 km direto. Se você está começando hoje, você não vai conseguir. Você vai precisar passar por um processo de caminho e corre até você conseguir cumprir os seus primeiros 3 km correndo direto. Se você não consegue correr 3 km direto, por que você vai sair da sua casa pensando, não, eu quero fazer 5 km direto? Você precisa chegar nos seus 3 km antes de chegar nos 5. Pasmem, mas para correr os 42, o sonho da maratona, você precisa primeiro sair do 0,
passar pelos 3, passar pelos 5, passar pelos 10, pelos 15, 21, 25, tem todo um processo. E para não se machucar, eu sei que parece óbvio, mas você tem que seguir esse processo. Esse processo, ele tem algo que precisa ser respeitado, principalmente se você quer atingir uma distância muito longa. Então tem algo que você precisa dar muita atenção, ou se você quer baixar bastante o seu pace também, que é a organização do seu treino. A organização do seu treino faz parte do seu processo de evolução. Porque se você sair sempre para correr 5 km, e sei lá, dia sim, dia não, você vai e corre 5 km, ou todo dia você sai para correr 5 km, dificilmente você vai evoluir. Você já deve ter ouvido aquela frase do não adianta esperar resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Para o treinamento ele também funciona assim. Então se você quer correr mais rápido ou se você quer ir mais longe, você tem que usar outras estratégias de treino que não seja sempre correr a mesma distância todo dia dentro da mesma velocidade. Quais são essas estratégias de treino? A gente tem aqui o treino de estabilidade, a gente tem treino fartlek, a gente tem treino progressivo, a gente tem o treino intervalado, que são os nossos treinos de tiro, a gente tem o longão, nosso treino longo, a sua rodagem mais longa da semana, e a gente tem o treino recuperativo. Você precisa usar essas estratégias de treino dentro de uma organização em que vão manter a sua balança de capacidade e demanda em equilíbrio, né? Então você não pode, por exemplo, então eu quero melhorar minha velocidade, vou fazer treino de tiro todo dia. Não dá para você fazer treino de tiro todo dia, é um treino de alta intensidade. Eu quero pegar e fazer um treino fartlek, que é um treino que a gente vai alternando ali as nossas velocidades no meio, durante a corrida. Não dá para você fazer treino fartlek todo dia. Tem uma ordem lógica? Tem alguma coisa que dá pra gente melhorar no nosso treino? Depende muito da onde você quer chegar. Mas tem algumas coisas que eu gosto de fazer que eu posso dar aí como orientação, como dica para você. Então, se você vai fazer um treino de tiro, um treino intervalado, o treino seguinte ao treino de tiro, ele precisa ser um treino que você vá fazer o seu corpo acostumar com aquela velocidade nova que você deu para ele ali no tiro. Então a ideia do treino de tiro é você conseguir regular suas passadas para uma velocidade maior e melhorar sua resistência. Então faz sentido, depois do treino de tiro, você fazer um treino de estabilidade, que é você correr a sua distância ali que você está mais habituado, 3, 5 km, tentando apertar um pouquinho mais o passo, para você aproveitar o treino de tiro que você fez. No dia seguinte, não. Se você for treinar no dia seguinte, como foi um treino de altíssima intensidade, o treino de tiro é um treino de alta intensidade, você precisa de um treino recuperativo, que vai ser um treino lá de 70% da sua frequência cardíaca máxima. Tá? Então, a gente tem que alternar para conseguir manter a nossa balança de capacidade e demanda. Se você vai fazer um treino longo, né, depois do treino de tiro, não, porque você não vai conseguir aproveitar aquela vantagem que o treino de tiro te trouxe numa distância maior do que você está habituado a fazer. Então não vale a pena você fazer um treino longo depois do treino de tiro, né? O melhor treino é o de estabilidade ou recuperativo se for no mesmo dia. Então quando que eu uso o treino longo? Talvez depois das outras modalidades de intervalado que a gente tem, talvez depois de um treino progressivo, talvez depois de um treino fartlek, mas depois de um intervalado de tiro não é a melhor opção. Então a maneira como você organiza o seu treino, ela também tem a ver com a diminuição do risco de você se machucar. A gente não pode falar, isso daí vai fazer com que você nunca se machuque,
porque o corpo ele é um sistema muito mais complexo do que parece, né? Então algo que você pode estar fazendo algo errado assim toda a sua vida, uma corrida ali toda a vida com alto impacto e nunca se machucar. E alguém que corre ali, corre macio, né? Corre com redução de impacto se machuca. Poxa, o que aconteceu? O negócio é que o corpo é algo muito mais complexo do que parece. Mas essas dicas que a gente está conversando hoje vão reduzir muito a sua chance de se machucar aí nos seus treinos para melhorar a sua distância, para melhorar o seu pace. E aí você vai perguntar, mas Paty, se eu tenho que passar por tudo isso aqui, como é que eu vou fazer para correr mais rápido? Como é que eu vou fazer para ir mais longe? Vai demorar muito. Existe alguma forma de acelerar o processo de evolução? Né? E eu vou falar para vocês que sim, né? Existe forma de acelerar o nosso processo de evolução na corrida. E eu vou escrever aqui em laranja, que são os nossos treinos complementares. Deixa eu pegar a tampinha aqui que caiu. Nossos treinos complementares vão ajudar você a evoluir na corrida. Os treinos complementares vão ajudar você a correr mais rápido e a ir mais longe com menor chance de lesão. E o que são os treinos complementares? São algumas coisas que as pessoas não dão tanta atenção, que é o nosso treino de base. O treino de base é simplesmente você treinar as suas capacidades físicas. Então você tem que deixar mais forte, você tem que deixar mais treinado aquilo que a corrida vai demandar de você. Se a corrida ela tem uma demanda de força de membro inferior, você tem que treinar a força de membro inferior. Se a corrida ela tem uma exigência de força, de resistência de core, né? Core é essa região, né, do complexo que a gente tem aqui, ombro, escápula, tronco, quadril. A corrida ela exige uma boa estabilidade de core. Então você tem que treinar estabilidade de core. A corrida ela exige mobilidade, principalmente mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril. Então você tem que treinar mobilidade de tornozelo e mobilidade de quadril. É essencial para você não se machucar, você conseguir equilibrar as capacidades e demandas da corrida com o seu corpo. Então você precisa treinar as capacidades que ela exige. Então quer dizer que eu tenho que fazer treinos além da corrida? Sim, né? Você precisa treinar além de correr, porque se você só correr, uma hora o seu treino de corrida vai estar evoluído, seu corpo talvez não tenha se preparado tanto e aí você vai ter algum tipo de lesão. Quando a gente fala de demanda da corrida, tem 3 coisas que podem fazer você se machucar. É você ter, não sei se está dando para enxergar aí, opa, tá. É você ter um alto volume de treino. Então você precisa respeitar o volume de treino, que é você realmente não sair do 0 para ir para 10K achando que vai ficar tudo bem. Ou para você não fazer longão, 3 vezes na semana, então você fala, olha, a distância que eu consigo correr bem hoje é 5 km, mas essa semana eu vou sair para correr todo dia 15. Você não está respeitando o processo, seu volume de treino está muito grande, você pode se machucar. Corrida de alta intensidade, então eu vou treinar tiro todos os dias, né? Vou treinar tiro, é quase um trava-língua, todos os dias. A intensidade da sua corrida pode estar muito mais alta do que a sua demanda, do que seu corpo aguenta. E uma coisa que a gente conversou um pouquinho na live da semana passada com a Nutri, e eu sempre falo aqui para vocês, mas o descanso. Por mais que a gente consiga ter uma organização de treino aqui, uma periodização, respeitando o nosso processo de evolução, faz parte de respeitar o processo de evolução a gente caprichar no descanso. E o que a gente pode fazer neste descanso? É exatamente os treinos complementares. A gente pode usar os treinos complementares para mudar o estímulo da corrida, para a gente não ficar repetindo o estímulo todos os dias e a gente consegue melhorar as nossas capacidades.
Isso quer dizer que eu tenho que, então, no dia que eu não tô correndo, eu vou pra academia treinar perna, erguer 200 kg no leg press, agachar com 100 kg nas costas? Não, também. Você tem que ter aí uma progressão de carga. E aí a gente está falando de treino normal, você não precisa fazer um treino super espetacular, voltado só para corrida. Se você conseguir fazer o fortalecimento básico, já é o suficiente. Se você quer progredir, você precisa treinar força com mais frequência. Quantos dias eu preciso ir para academia? Quantos dias eu preciso fazer um treino de força? Olha, se você conseguir 2 vezes na semana, você já vai ver melhora no seu treino. Então, a partir de 2 vezes na semana, um treino de força já traz melhora para o seu treino de corrida. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar 1 hora dentro da academia. Não necessariamente você precisa estar na academia para fazer um treino de força. Não necessariamente você precisa gastar 1 hora em um treino. O seu treino ele pode ter aí de 20 a 40 minutos e ele já vai ser o suficiente. Eu não falo que menos de 20 minutos já é o suficiente, porque se a gente for treinar só 2 dias, a gente vai acabar tendo que deixar alguma coisa de lado. E é legal a gente tentar colocar o máximo de capacidades possíveis para a gente treinar nesses dias que a gente vai intercalar com a corrida. Ok? Então vamos lá, deixa eu tomar um golinho de água. Pergunta do Thiago, do T. Se treinar braço e abdominal também ajuda ou só treino de perna? Meu, ajuda muito. A gente tem que pensar que o nosso corpo é um sistema integrado. Então, se eu tiver com um membro superior muito mais forte que o inferior, a gente sabe que a musculatura da perna é bem maior que a do braço. Então, você olha aí pelo comprimento das suas pernas. Então, obviamente, as nossas pernas são mais fortes do que os nossos braços. Se você deixar os seus braços mais fortes do que a sua perna, você vai ter um desequilíbrio aí pensando em coluna, tá? Pensando em região de abdômen. Então não dá pra gente abandonar o treino de perna porque a gente corre. Inclusive direto eu atendo aqui na academia pessoas que falam assim, eu já corro, eu já pedalo, eu já jogo bola, então eu não quero treinar perna. Galera, é exatamente porque você corre, porque você pedala e porque você joga bola que você precisa treinar perna, tá? Então a mentalidade é um pouquinho diferente. Mas é fundamental a gente treinar o corpo como um todo. Então, já que você já vai treinar, não treina só perna, né? Já tá ali, já treina braço também, tá? Treina abdômen e eu vou falar um pouquinho mais de abdominal daqui a pouco. Vou virar aqui a folha do meu caderno para quem chegou agora. Meu notebook faleceu essa semana, então eu montei a live aqui no método tradicional, o script da live, o roteirinho no caderno. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o tipo de treino que a gente precisa ter, tá? Eu vou dar mais dicas práticas a respeito disso pra vocês. Mas sim, tem que treinar braço, tem que treinar abdominal, tem que treinar tudo. Não é só treinar perna pra correr também. Beleza? E aí tem algumas perguntas que vieram na caixinha que eu quero conversar aqui com vocês. Tá invertida a câmera, eu não consigo nem arrumar meu cabelo. Então tem algumas perguntas que vieram na caixinha. Uma delas foi, corredor tem que fazer só musculação? Então quando a gente fala de força, quando a gente fala de fortalecimento, é só musculação que ajuda? E aí eu vou dizer para vocês que não. O nosso corpo ele não faz ideia se você está agachando com o peso dele só, se você está agachando com um tronco de árvore nas costas, se você está agachando com 2 halteres ou com uma barra. Para o nosso corpo não faz diferença, para ele tudo isso daí é carga. Para treino de força, a gente tem que gerar sobrecarga. Então você pode treinar só com o seu peso corporal, mas com o passar do tempo, talvez o seu corpo te faça uma exigência maior para você ter evolução. E aí você vai precisar de alguma carga externa. Precisa ser o peso lá da academia para eu agachar? Não, porque sua carga externa de começo de treino vai ser carga baixa. Abraça um saco de arroz e agacha. Né? Então a gente consegue fazer algumas coisas com o peso do corpo ou com as coisas que a gente encontra
propriamente em casa. Dá para você treinar resistência só com o peso do corpo? Dá. Resistência é a sua capacidade de carregar uma carga por um tempo maior. Então eu consigo, só com o peso do meu corpo, ao invés de fazer meus 10 agachamentos, eu vou fazer 20. Né? Então eu aumentei o volume e isso já caracteriza um treino de resistência. Então você conseguir fazer aquele movimento ou conseguir carregar uma carga por mais tempo. Tá? Então não necessariamente você precisa estar dentro de uma academia. Particularmente, né, eu trabalho hoje, eu tenho um centro de treinamento físico funcional. Eu gosto muito mais do funcional do que da musculação, porque no funcional a gente consegue trabalhar todas essas capacidades dentro do nosso treino, dentro dos exercícios. Não estou falando que não dá pra gente fazer isso na musculação. Dá, mas a musculação ela limita um pouco as nossas opções, né? Então quando eu sento numa máquina de pec deck, que é aquela que eu fecho aqui para malhar peito, né? A própria máquina ela já está dando a postura que eu tenho que ficar, a própria máquina ela já regula ali a posição do meu braço, né? Então tem que ficar 90 graus, então já deixa na altura e eu só tenho que fazer um movimento. Eu perco muito em coordenação quando eu trabalho só com máquina. Eu gosto de trabalhar com máquinas e pesos livres quando a gente está falando de lesão. Então, tá em desequilíbrio muscular, uma perna é muito mais forte que a outra, eu gosto de ter uma cadeira extensora para a pessoa fazer mais movimentos de um lado do que do outro, para trabalhar aquela musculatura mais concentrada. Mas quando a gente está falando de corrida, numa pessoa que está em equilíbrio, que não tem lesão, é legal a gente trabalhar com peso livre, é legal a gente trabalhar com peso do corpo, exercícios de coordenação, né? Se eu estou fazendo uma flexão de braços, eu estou trabalhando o mesmo músculo que o pec deck ele me pediu e está exigindo mais coordenação, está exigindo mais contração muscular de abdômen, você consegue fortalecer mais grupos musculares ao mesmo tempo. Então eu acho que para a corrida o treinamento funcional ele é muito mais interessante do que a musculação. Vou falar mais de treinamento funcional com vocês num vídeo aí no decorrer da semana, né? Peço desculpa pelos atrasos dos vídeos, meu computador morreu e eu não estou conseguindo editar os vídeos, então tenha um pouquinho de paciência, mas vão voltar os conteúdos diários aqui nas nossas redes e um dos conteúdos que eu vou falar para vocês é treinamento funcional. Porque treinamento funcional não é você colocar um monte de cone e sair fazendo zigue-zague no meio deles, tá bom? Inclusive você sair fazendo zigue-zague no meio de cone vai trabalhar bastante agilidade, mas funcional não é só trabalho de agilidade. Funcional não é só você pegar uma bola de pilates e sair fazendo uns equilíbrios meio doidos, tá? Isso não é funcional. E se te venderam funcional como isso, ou se você acredita que funcional é só isso, te enganaram. Mas eu vou te contar certinho que é funcional em outra oportunidade, não vai ser hoje, tá bom? E eu vou mostrar como que o funcional pode ajudar diretamente na corrida, beleza? Mais uma pergunta da caixinha. Tem algum exercício ou modalidade obrigatória para quem corre? Obrigado, não tem. Mas tem algumas coisas que a gente pode dar mais atenção. Então, se a gente sabe que a corrida ela demanda força de musculatura interna de abdômen, e por que musculatura interna? Né? A musculatura externa é essa que a gente treina quando a gente faz o abdominal normalzinho, que é aquela que faz os gominhos e tal. E tem a musculatura interna que dá estabilidade para a nossa coluna, que dá estabilidade para a nossa lombar. A corrida ela faz essa exigência de estabilidade. Então é interessante eu treinar core e treinar estabilidade de core. Como que eu treino isso? Fazendo pranchinha. Já fizeram a pranchinha hoje? Aquela que você apoia o antebraço, apoia a pontinha dos pés, fica naquela posição ali durante 20, 30 segundos, 1 minuto. Isso é uma das formas que a gente tem de trabalhar o core, que para a corrida é super interessante, porque é uma exigência que a corrida faz e a gente consegue proteger a nossa lombar, a gente consegue proteger a nossa coluna. Se você tem abdômen fraco, existe uma grande chance de você ser das pessoas que anda curvada, porque você não tem força de abdômen para manter a postura.
tá? Então, o treino de pranchinha eu acho que é um exercício aí obrigatório para quem corre, e o agachamento, no sentido de que o agachamento ele vai trabalhar membro inferior, que é uma grande exigência da corrida, mas ele não trabalha só quadríceps como se a gente sentasse numa cadeira extensora. Ele não trabalha só posterior como se a gente estivesse fazendo um stiff. Ele é um exercício que ele vai conseguir trabalhar mais grupos musculares, então ele é um pouquinho mais efetivo para a corrida. E quanto mais profundo o agachamento, quanto mais lá embaixo você conseguir agachar, mais grupos musculares você está atingindo. Ah, mas eu posso agachar mais do que 90 graus? Deve. Tem também um vídeo sobre agachamento, ele está lá no canal do YouTube, qualquer coisa eu deixo depois para vocês o link dele aí também, mas eu vou falar um pouquinho melhor do agachamento para a corrida mais para frente. Não adianta a gente agachar se a gente agachar do jeito errado, tá bom? Tem o jeito certo de agachar sim, tem posição dos pés que precisa ser observada, posição de joelho, posição de quadril, respiração. Então o agachamento ele é um exercício que todo mundo faz, mas ele é bem complexo, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem agachamento em outra oportunidade, não vai ser hoje também, que a gente já tá batendo aqui 40 minutos de live, daqui a pouco o Instagram tenta me derrubar, né, com 1 hora a chamada cai, mas eu vou explicar melhor para vocês também o como que dá pra gente fazer o agachamento e ser efetivo para a corrida. E as variações de agachamento ajudam muito a gente, principalmente as variações em uma perna só. O afundo, né, a passada, que é aquele exercício que se dá um passo largo e flexiona os 2 joelhos, né, para descer, é um exercício muito interessante para a corrida por trabalhar em uma base só, o agachamento unilateral. Se a gente pensar que a corrida ela é feita em uma base, então quando eu corro, eu nunca toco os 2 pés no chão ao mesmo tempo. Se eu caminho, eu tenho os 2 pés no chão. Mas correndo não, eu dou uma passada, tenho uma fase aérea e vou com o meu outro pé no chão. Então a corrida ela é um exercício de uma base só, ela é unipodal, uma perna só, né? Então é interessante a gente usar exercícios nessa base também, né? Vai ser algo que vai coordenar melhor, vai ajudar aí especificamente para a corrida, beleza? Mais uma pergunta da caixinha, e essa tá assim, ó. Sabe quando dói a perna depois do treino? Quando tem que parar e quando tem que treinar mais que passa? A gente já falou sobre dor em uma outra ocasião, em um outro vídeo, mas a gente basicamente tem que prestar atenção em 2 tipos de dor para saber quando que essa dor é uma dor que, se eu estiver correndo, se eu aquecer ela vai passar, ou quando é uma dor que eu tenho que parar meus treinos mesmos. Primeira coisa para você observar se essa dor é articular ou se ela é muscular. Dor articular, que são nas nossas dobradiças, cotovelo, joelho, ombro, punho, tudo que tem movimento no nosso corpo são as nossas articulações. A articulação normalmente é um pouquinho mais complicado quando a gente fala de dor, porque pode estar em inflamação, tá? E aí alguma coisa inflamada não é legal a gente dar impacto, então funciona um pouquinho diferente. Mas quando a gente fala de dor na perna depois do treino, eu entendi que a gente está falando de dor muscular. E aí, pra gente saber se é hora de parar o treino ou se é hora da gente continuar, tem uma escala de dor que a gente pode seguir. Pensa numa escala de 1 a 10, em que nível está a sua dor? Ah, mas como que eu vou saber que minha dor está 1 ou que minha dor está 10? Então, ó, de 1 a 3 é aquela dor que você está no dia seguinte, mas depois no outro já passou. Então dói, né? Treinei hoje, amanhã está doendo, depois de amanhã parou. O que eu faço com essa dor? Segue sua vida, segue seu treino, tá? Porque a gente viu ali que é uma dor entre 1 e 3, ela passa rápido, então você pode manter os seus treinos normalmente, porque provavelmente é uma adaptação que o seu corpo está sofrendo. Se é uma dor acima de 3, se é uma dor 4, 5, o seu corpo vai te falar que, olha, treinei hoje, tá doendo amanhã, depois de amanhã ainda tá doendo também. O que eu faço? Mantenha o seu treino, então você vai treinar mesmo assim, e aí você vai observar se essa dor, né, vai evoluir para uma dor
6, 7, ou se ela vai melhorar e vai voltar para uma dor 1, 2, 3. Né? Então você vai fazer o seu treino ali para tentar entender o seu corpo. Se essa dor piorar um pouquinho, opa, né, sinal de alerta. Se ela reduzir para uma dor 1 a 3, segue seus treinos normalmente. E aí na escala de dor a gente tem aquela dor 6 e 7, que é quando dói e te incomoda, você fica lembrando dela. E ela persiste por mais de 2 dias. O que eu faço? Aumenta um pouquinho o seu tempo de descanso, então se você treina dia sim, dia não, dá 2 dias de descanso, observa de novo se a dor aumentou ou se ela regrediu, e se ela regrediu aí a sua atitude vai ser a mesma, né, para dor 4 a 6, para dor 1 a 3, então é isso que você vai fazer. E a hora que você, se essa dor regrediu, você vai voltar a treinar, mas diminuindo o volume, diminuindo a intensidade do seu treino. Porque se ela doeu um pouquinho mais, pode estar sinalizando um princípio de lesão. Então você dá uma freada, volta um passinho para trás para conseguir manter o seu treino e sempre observando, sempre avaliando. Agora, se é uma dor de 8 para cima, a dor de 8 para cima já te incomoda quando você está fazendo nada. Né? Então, tô sentado, tá doendo, tô em pé, tá doendo, vou andar, tô mancando. Deu um dia, não teve melhora, deu 2 dias, continua doendo, deu o 3º dia, continua doendo. Essa é uma dor que já sinaliza uma lesão maior e aí a gente precisa da ajuda de um especialista, ou um médico ou um fisioterapeuta para fazer uma avaliação melhor. Não se entupa de remédio. Tá? Quando você tem uma dor e você toma anti-inflamatório, ou você toma muito relaxante muscular, a galera costuma dizer, né, você perde o efeito do seu treino. Não é bem assim que funciona, mas sim, tem uma perda e é uma perda significativa, porque grande parte do seu ganho está na sua recuperação muscular. Então o treino ele causa realmente microlesões nos nossos músculos, nas fibras dos nossos músculos, e é nessa recuperação que a gente tem os ganhos. Então, se você toma um anti-inflamatório, você acaba interrompendo esse processo de recuperação, porque daí o remédio vai lá e faz por você muito mais rápido. E aí você acaba perdendo uma parte do seu efeito de treino. Então, por isso que a gente fala que não pode tomar remédio. Mas tem algo muito mais grave em você se automedicar. Primeiro que você não deve se automedicar para nada, nem para dor de cabeça, imagina para uma dor que te deu depois do treino. O segundo é porque esses remédios podem estar mascarando algo que está acontecendo ali no seu corpo. Então, tô com dor no joelho. Tomo lá uma semana de anti-inflamatório forte, parou de doer. Então, volta a correr como se nada tivesse acontecido. Quando você faz isso, você não tratou a sua lesão. Você não tratou o que estava causando a sua dor. Você tratou somente a dor. Então, provavelmente, o que está causando ainda está ali, só que ele está amortecido com o remédio. E aí você volta a fazer atividade física e quando o efeito do remédio passa, pasme, a dor, a lesão volta. Então, não é só tomar remédios. O remédio ele é importante em alguns casos, sim. E quem avalia isso é um médico. Não é o seu professor, não é o seu colega que corre com você, não é você. Tá? A gente precisa de alguém para avaliar isso. Agora, se você foi em um médico e ele ou num fisioterapeuta e ele só te deu medicação falando, não, toma essa injeçãozinha aqui, depois você já pode correr, pula fora. Você precisa de alguém que saiba te avaliar. Você precisa estar com alguém que saiba avaliar o porquê que aquilo está doendo para tratar aquela dor, né, para tratar a causa daquela dor e você não ficar repetindo lesão. Lesão recorrente, ao invés de acelerar o seu processo de evolução, vai te atrasar. O problema da lesão, né, eu abri uma caixinha ali no Instagram esses dias atrás, perguntando qual era o seu maior medo como corredor. Mais de 80% das pessoas falou que era se machucar. Mas não é assim, tipo, me machucar. É tipo machucar e não poder treinar mais. Né? Machucar e isso me impedir de continuar correndo. Porque quando a gente corre, a gente não corre só porque a gente gosta de sair
e correr, né? Go Forrest Gump, go, né? Não funciona assim. A gente corre por algumas coisas que a corrida proporciona pra gente. Desde melhora de sono, fiz uma postagem hoje no Instagram, então dá uma olhadinha lá nos benefícios da corrida, né? Melhora de sono, reduz colesterol, vai melhorar a sua capacidade respiratória, vai diminuir os sintomas de depressão, diminuir as suas chances de desenvolver depressão, ansiedade. Então a corrida ela tem uma série de benefícios e o nosso medo é a gente ter que parar de correr e parar de sentir esses benefícios, né? Então o melhor que a gente tem a fazer é tentar respeitar a nossa balança de capacidade e demanda, e para acelerar o processo a gente usar os treinos complementares, que é o nosso funcional, a nossa musculação, aquilo que você consegue fazer para deixar suas capacidades físicas melhores, né? Então não é só tomar remédio e vai ficar tudo bem. Às vezes o tomar remédio ele vai acabar continuar trazendo o processo de lesão pra gente. Sandro falou, correr para refrescar a cabeça, é isso mesmo, ainda mais nesse frio tá refrescando bem, né? Eu gosto muito de correr também porque é um momento que meu comigo, né? Então eu vou lá, penso na vida, então é algo bem legal. Galera, das perguntas da caixinha, eu acho que era isso que tinha aqui. Show! Vocês têm mais alguma pergunta aqui para fazer aqui no finalzinho da nossa live? Ainda tenho aí pelo menos 5 minutinhos antes do Instagram olhar pra gente falar que tem que encerrar. Então se tem alguma pergunta, façam agora. Vou dar um tempinho aqui, vou tomar uma água enquanto espero uns segundinhos para ver se alguém escreve alguma coisa. Opa, tá vazando a garrafa. Nenhuma pergunta? Ficou claro aí para vocês o que a gente precisa fazer para correr mais rápido e ir mais longe sem ter lesão? Ó, para quem chegou depois da live, vê que o pessoal se atrasou aí, assiste a live inteira depois para vocês entenderem certinho os mecanismos de lesão do nosso corpo, o que a gente precisa fazer para a gente não se machucar enquanto corre. Combinado, galera? Muito obrigada novamente pela participação de todos vocês. Eu fico feliz demais, né, de poder dividir aí a minha maior paixão com vocês, que é a corrida. Então, muito obrigada pela participação de todos. Toda terça-feira às 19h30 a gente tem live aqui. Então, sempre que você tiver de boa aí na terça-noite, tá na hora da janta, vem jantar comigo, tá bom? Eu sei que eu vou ficar falando um monte de coisa na sua cabeça, mas a gente vai conversar sobre coisa boa, a gente vai conversar sobre corrida. Então, ó, seu convite é para jantar comigo toda terça-feira às 19h30 durante a live. O Tê tá falando que só vai testar depois que essa frente fria passar porque tá muito frio. Tá mesmo, eu só tenho conseguido correr porque meus treinos costumam ser entre 3 e 4 da tarde, que é o horário que tá mais quente assim no dia e tá tipo 17 graus, né? Então é bem difícil mesmo correr no frio, né? Mas tenta aí se adaptar, bota umas roupinhas aí, já fizemos uma live sobre correr no frio também, tá? Então assiste a outra live sobre correr no frio, para de preguiça e vamos correr, tá bom, galera? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Até a próxima terça. Enquanto a próxima terça não chega, assistam os vídeos aqui no nosso canal. Todo dia eu tento colocar um vídeo novo aí com mais informação para vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço, bons treinos e agora boa noite, né? Tchau, tchau!